Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de alegria e satisfação estar junto com vocês aqui mais uma vez para estudarmos um pouco sobre a lição de escola sabatina. Irmãos, eu quero pedir perdão. Ontem um dia foi um tanto corrido e acabou não dando tempo de gravar o vídeo de ontem. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer o vídeo de ontem agora e em seguida vou fazer o outro de domingo, que no caso será o de hoje. Tá? Então vamos fazer dois vídeos, serão publicados dois vídeos hoje, e não farei um vídeo só, porque infelizmente eu vou ter que dar uma revisada em algumas questões. E eu preciso ser claro com vocês, a gente não gosta de tratar um assunto ou trazer de uma forma qualquer. Mesmo em nossa esfera de condição, a gente sempre procura trazer da melhor forma possível para com que o assunto possa ficar explanado para a honra e glória de Deus e para a satisfação e esclarecimento dos nossos irmãos. Olha só, o tema desse trimestre, dessa semana, melhor dizendo, o pacto do dízimo. Eu quero deixar aqui muito claro uma coisa que eu estava, inclusive, conversando com um amigo meu recentemente, agora há pouco, o pastor Wellington Júnior, lá da APEC, um departamental de mordomia, muito inteligente, graças a Deus, usado por Deus. A gente sempre troca informações e ele sempre me auxilia. Quero agradecer a Deus também a ele, né, pelas orientações. E uma coisa que eu tinha falado com ele, que eu tenho como conceito, para mim, irmãos, o dízimo, ele não deve, na minha concepção, você pode discordar se você o quiser. Ainda não tenho base escriturística para defendê-lo, mas eu não duvido nada disso, uma vez que nós somos criados por Deus. Se nós somos de Deus, tudo que advém de nós, irmãos, pertence a Ele. Tudo aquilo que vem em nossas mãos, reconhecendo que nós somos propriedade de Deus, são bênçãos de Deus para a administração nossa. Por isso que nós somos mordomos. Mas o que eu quero dizer aqui em relação a isso? O pacto. O pacto poderia ser tratado como um contrato, ou uma aliança, ou um acordo, referente ao dízimo. E em que sentido? E aí entra um assunto que eu quero dizer para vocês, eu particularmente não vejo que o dízimo é somente a 10ª parte dos bens que Deus me concedeu ou o tesouro. Sabemos, irmãos, que a mordomia são 4 T's e agora foi acrescentado mais um. Então vamos lá. Tempo, templo, corpo, talento, o que nos foi concedido, e tesouro. Tempo, templo, talento e tesouro. E o quinto é testemunho. Olha, eu já mostrei para vocês, e vou mostrar mais uma vez, que a capa da lição tem aquele texto de Mateus 25, na parábola dos talentos. Lembrando que esse aqui representa Deus, esses aqui somos nós, e aqui são os talentos que Deus concedeu. Lembre-se que eram 8, um deu 5, outro deu 2 e o outro deu 1. E cada um desenvolveu conforme a sua capacidade. Então, o que eu entendo aqui? Na minha concepção, irmãos, o templo, que é o corpo, também deve ser dizimado a Deus. E quando eu falo assim dizimado, não que eu deva dar 10% do meu corpo e 90% eu faço como eu quero, mas eu prestar um serviço com mais dedicação para ele. E eu poderia dar um exemplo de que, sabendo que meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou usar qualquer roupa, eu não vou andar para qualquer lugar, eu não vou falar, porque faz parte do corpo, né? Nossa dicção, nossa linguagem, nosso dom da fala. Então, tudo isso eu dedico a Deus. Logo, eu não devo só dizimar ou dar 10%, mas eu reconheço como pertencente a Ele não fazer uso do meu corpo como eu quero, porque pertence a Ele. Quando se trata do tempo, nós temos um tempo, 24 horas que Deus nos concedeu. Se nós fôssemos dizimar o tempo, separaríamos diariamente 2 horas e 40. A pergunta que fica é, nós dedicamos o dízimo do tempo que Deus nos deu? O outro ponto, os talentos ou os dons que Ele nos deu. Tudo, irmãos, pertence a Deus. Só que eu tiro uma parte das minhas faculdades para unicamente o serviço de Deus, 10% deles, dos meus talentos. Não, eu só uso meus talentos para o meu intelecto, para o meu trabalho. Eu só uso meus talentos para o desenvolvimento de estudos, eu faço concurso e coisa do tipo, porque o intelecto que Deus me deu, eu uso para mim. Mas se eu não separo para Deus aquilo que é dele, eu deixo de reconhecer que eu pertenço a Deus. Então, tudo isso, irmãos, envolve uma administração, por isso que a gente falou a frase tão repetida na primeira lição. A mordomia é um privilégio que Deus nos concede
para o desenvolvimento no amor e para a proteção contra a cobiça e o egoísmo. Então, quando nós nos colocamos como mordomos de Deus, reconhecemos que tudo vem dele. E todas as faculdades, todos os dons, todos os talentos, todos os benefícios advêm dele. Lembre-se daquele texto de Crônicas, que foi dito por Davi. Estou feliz porque tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos te devolvemos. Davi foi consciente em relação a isso. Quando o texto aqui, irmãos, o verso foi memorizado, diz assim, ó, tragam todos os dízimos. É interessante. O todos aqui envolve o dízimo completo. Suponha-se, irmãos, que eu ganho R$ 1.000. O meu dízimo completo é R$ 100. Se eu der 90, ele está sendo dado todo ou devolvido todo? Não está. Então, a fidelidade aqui também envolvia um pedido da parte de Deus para que fosse devolvido a ele especificamente aquilo que ele tinha pedido. E é interessante. Tem um texto no livro de Deuteronômio, irmãos, que eu acho curioso, quando ele fala assim, depois que Deus fez tudo pelo povo de Israel, libertou do cativeiro egípcio, trouxe, o guiou no deserto, o tratou bem, ele chegou a dizer assim, olha, depois que tudo que você recebeu, nunca diga no seu coração, a força do meu braço conseguiu isso. Antes, deixa eu ler para vocês esse texto. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 15 em diante. Acompanhe comigo a leitura. A nova versão transformadora diz assim, ó, ele, Deus, guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, em uma terra que era quente e seca. Ele, Deus, lhes deu água da rocha, sustentou no deserto com o maná, deu alimento aos seus antepassados que não conheciam, está falando do maná, para humilhá-los e para prová-los ao seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda essa riqueza, ela é minha própria, porque a concedeu, eu consegui com a minha força e a minha capacidade. Não haja assim. Aí vem o verso 18. Antes, vocês vão se lembrar do Senhor, seu Deus, que foi Ele quem te deu força para que sejam bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança, olha só, o pacto solene que fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Então, eu entendo o seguinte, tudo que nós temos não deve ser honra minha. Se eu consigo passar no concurso, se eu consigo ser um bom empreendedor nos meus negócios, se eu sou um bom empresário e eu administro, tudo provém de Deus. Então eu tenho que reconhecer, voltando ao tema primário, se eu reconheço que eu sou de Deus, todas as coisas que advêm após isso é dele. Então eu só devo manter a minha mordomia com fidelidade. Isso é interessante. A lição dessa semana, ela trouxe essa gravura aqui, ó, essa ilustração, melhor dizendo. Aqui nós já estamos vendo 10 animais. E é curioso que no capítulo 27 de Levítico e o verso 32, ele confirma isso aqui. É tanto que eu coloquei aqui embaixo, ó, da minha lição. Isso dá para vocês verem. Ó, Levítico 27 e o verso 32. Já que na lição aqui embaixo tem o verso 30. Mas olha só esse verso 32 de Levítico 27, o que é que diz? Levítico 27 e o verso 32 diz assim, conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos, e separe-os para o Senhor, considerando como os santos. Irmãos, o dízimo não é santo porque já é de Deus. O dízimo não precisa ser consagrado ou pedido que seja santificado porque já pertence a ele. É uma parte que ele diz, ó, todas as dízimas são minhas, já são santas. Porque o pedido de Deus é para que seja separado. Então, Deus o separou. Se eu me aproprio daquilo que ele separou, logo eu estou sendo contra o benefício de Deus. Eu estou indo contra as bênçãos dele. Então, Deus diz que ele é santo. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês na conclusão desse meu vídeo. Aqui onde eu estou com vocês tem uma mesa, tá? Tá a minha Bíblia, tá um comentário bíblico, tá um livro de Espírito e Profecia e a minha lição. Então aqui, todas as vezes, como vocês sabem que eu sou um vendedor de água, eu trabalho com água mineral e entrego de porta em porta, então todos os dias eu anoto as águas que são vendidas, faço minha contabilidade, separo o que é de Deus e quando chega o dia da devolução, aqui nessa mesa eu coloco todo o dinheiro que é separado por Deus. Primeiro, eu separo toda a minha renda. Exemplo, se eu lucrei aqui R$ 2.000 esse mês, tá bom, tá aqui R$ 2.000 de lucro.
logo eu vou ter que tirar de dízimo R$ 200. Mas eu coloco todo o valor aqui. Aí eu digo assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me concedeu todas essas bênçãos. E agora eu separo a parte que lhe pertence com minha própria mão, sabendo que ela já foi separada por ti, para te devolver. Porque tudo isso aqui, Senhor, foi conseguido por tua força, por tua ajuda. O Senhor me protegeu no trabalho, me deu saúde. E agora, com alegria no coração, eu tenho a satisfação de devolver a tua parte, porque isso é separado para a obra do ministério espiritual em tua causa. E especificamente, devolvendo em tua casa, não fazendo uma doação em um asilo, não fazendo uma doação a um orfanato. Eu posso fazer isso, mas nunca do dinheiro do dízimo. Dízimo é separado para a causa de Deus e não para um outro propósito. Então, aqui, quando eu faço essa oração, irmãos, há uma alegria no coração. E o texto de Paulo aos Coríntios fala, né, que Deus honra o que dá com alegria, ou o que devolve com alegria. Então, há alegria no meu coração quando eu compartilho das bênçãos de Deus, porque todas elas são do Senhor. Esse é um pacto que eu tenho com Deus. E eu aqui faço um apelo, faça um pacto com Deus também. Senhor, me ajuda a devolver-te com alegria, porque todas as coisas são tuas. E eu reconheço que ao levar à casa do tesouro, todo o dízimo, não um dízimo subtraído, mas um dízimo sincero, real, com reconhecimento de um coração grato. Deus com certeza vai lhe abençoar como tem me abençoado muito. Irmãos, esses livros que tem aqui atrás são uma demonstração das bênçãos de Deus. Eu jamais conseguiria isso sozinho. Então Deus me abençoou para que com a parte que fica em minhas mãos para a administração, eu adquira bons conteúdos, consiga lê-los e trazer para vocês um material que os ajude a ser fiéis a Deus em todos os pontos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que reconheçamos que as bênçãos de Deus, elas são concedidas antes de nós devolvermos os dízimos. E quando nós devolvemos, é um reconhecimento de gratidão, que aquilo pertence ao Senhor. Que Deus, portanto, nos conceda sempre a alegria de devolvê-lo com satisfação e com felicidade, pois tudo pertence ao Senhor. Oremos a Ele. Querido Pai Celestial, reconhecendo que todas as coisas são tuas, te pedimos, Pai, que nos ajude a devolver-te com alegria a parte que lhe cabe para a obra do Evangelho e para o crescimento espiritual de tua causa. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Que esse pacto seja fiel, sincero e renovado a cada vez que formos devolver a parte que lhe pertence. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e pelos Teus conselhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito abençoe vocês, uma ótima semana e daqui a alguns momentos iremos publicar o vídeo da lição de hoje, tá bom? Deus abençoe grandemente, fique na paz e que a palavra de Deus seja para você lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Um abraço e até o próximo estudo.